Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, tá? Eu sou o professor Raul. A gente vai iniciar agora a nossa aulinha de ciências, né? A nossa primeira aulinha do ano. Espero que todos vocês estejam bem, tá? É um processo de adaptação novo aqui que a gente está passando, tá? Praticamente, o nosso trabalho vai, por enquanto, vai ter que ser dessa forma, tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, você entra em contato com o professor pelo WhatsApps ou meios sociais, seja como a gente conseguir, tá? O assunto de hoje a gente vai falar sobre as máquinas simples, tá? As máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o nosso trabalho, ou seja, o que elas fazem? Elas fazem com que a gente realize algum trabalho de uma forma mais simples, mais rápidos, tá? Com menos gasto de energia. Tá ok? São exemplos de máquinas simples: tesoura, abridor, garrafa, saca-rolha, cortador de unha, entre outros. Utensílios domésticos que facilitam a nossa vida diária, né? Então a gente tem contato com essas máquinas a todo tempo. Hoje a gente vai estudar as avalancas, tá? E a forma, a classificação delas e como é que elas são, vamos dizer assim, contribuem para o nosso dia a dia, tá? As máquinas que iremos estudar nesse modo são denominadas máquinas simples, justamente porque as estruturas são tão simples que às vezes o estranho chamá-las de máquinas. Apesar desse estranhamento, as máquinas simples, assim como as complexas, a gente vai ter as mais simples e as mais complexas, nos auxiliam no trabalho de hoje. O que é trabalho? A gente vai definir trabalho como sendo a capacidade de realizar tarefa ou ação, tá, pessoal? Alavancas, tá? No século, no século III a.C., um pesquisador, né, um sábio chamado Arquimedes, realizou inúmeros experimentos testando a alavanca, o funcionamento delas. Descobriu como é que elas trabalham, né, como é que elas são regidas, ficou tão entusiasmado, ficou tão contente, né, tão, vamos dizer assim, uma perspectiva tão alta da descoberta dele, que ele até criou uma frase que dizia assim: me deu uma alavanca, um ponto de apoio, e eu consegui mudar o mundo de lugar, né? Então, assim, é só uma ilustraçãozinha da gente, tá? Qual é o esquema, como é que é um esquema de funcionamento de uma alavanca? Uma alavanca, a gente precisa de uma barra de massa sobre um ponto de apoio, onde a gente vai exercer uma força que a gente vai chamar de força potente, e outra ponta que que vai receber essa força chamada de força resistente, tá? Quanto mais, vamos dizer, igualitário ser essas distâncias entre a força potente e o ponto de apoio, e entre a força resistente e o ponto de apoio, que a gente está chamando de braço de força potente e braço de força resistente, quanto mais igual, essas forças quanto mais parecidas, vão se anular, tá? Como a gente pode ver na ilustração, a alavanca nada mais é que uma barra rígida, madeira, metal ou qualquer seja o material, que se move apoiado sobre um suporte, tá, em um ponto de apoio. Essas alavancas, de acordo com a disposição das suas variantes aqui, a gente pode classificar elas, tá? As alavancas são classificadas com a posição de seus elementos. Podemos ver um esquema abaixo. Aqui a gente tem as alavancas interfixas, quando o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente, ó, ponto de apoio, força potente, força resistente. Essa aqui a gente chama de alavanca interfixa, né? O ponto de apoio vai estar entre a força que a gente aplica e a força resultante, tá? Vamos dizer assim, alguns exemplos de interfixas: tesouros, o alicate, os martelos, os guindastes e assim por diante. As alavancas interresistentes, tá, são aquelas que a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Então, a força resistente, força potente, ponto de apoio. Tá? A força resistente que a gente aplica, a força potente que a gente aplica, a força resistente, que é a força resultante, e o ponto de apoio que vai ajudar a dar o equilíbrio no trabalho. São exemplos de uma alavanca interresistente, o quebra-nozes, o carrinho de mão, né?
articulação do pé humano, ou o carrinho de mão a gente faz a força num ponto, lá no outro ponto tem o apoio, e entre os dois tem a força resultante que a gente quer fazer, que é para levantar o que está em cima do carrinho. Ok? Alavancas interpotentes são aquelas em que a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente. Ó. Força potente, força resistente, ponto de apoio. São exemplos de alavancas interpotentes. As pinças, articulações do cotovelo. Como é que a gente faz no cotovelo? No cotovelo a gente tem o ponto de apoio. Aqui a gente aplica a força resistente lá na ponta da nossa mão, que vai ter a força resistente, né? Então, ponto de apoio, força potente e a força resistente, que a gente faz quando mexe a mão. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, são exemplos de alavanca. A gente tem um exemplos aqui de alavancas, tá? Como carrinho de mão, a tesoura, quebra-nozes, tá? A pinça aqui, que é um exemplo de alavanca interpotente, tá? A gente tem como exemplo de alavanca interresistente, a gente vai ter o quebra-nozes lá embaixo que a gente viu, tá? E assim por diante, né? Ó, o carrinho de mão que a gente falou ali também. Tá, e o professor deixou essas duas questõezinhas aqui para vocês responderem, né? Qual a função das máquinas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quais os tipos de alavancas que existem e citar um exemplo deles. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, procure o professor através de WhatsApp, tá? Não fiquem em dúvida, tá, pessoal? Valeu, muito obrigado a todos, bons estudos, boa concentração.